Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui na nossa escola dominical. Continuando o tema dieta espiritual, nós já falamos a respeito dos 5 alimentos e estamos falando a respeito agora dos 8 exercícios. Exercícios espirituais que vão fazer com que você tenha uma vida espiritual saudável. Hoje chegamos no exercício da paciência. Paciência, um exercício muito importante, tendo em vista que hoje está bem raro as pessoas terem paciência. O texto base que utilizaremos está lá em Isaías, capítulo 30. Leremos daqui a pouco os versículos de 1 a 5 e o versículo 15. Então, sem mais delongas, vamos para o texto bíblico. Vamos ver o que Isaías nos diz. Isaías 30, de 1 a 5. Cada um dos termos que estão sublinhados aqui, nós falaremos no decorrer da explicação dessa lição. Então, se atentem às palavras que estão sublinhadas, porque elas serão ditas a explicação delas lá na frente. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Anis. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Opróbrio nada mais é do que zombaria, como está traduzido na Nova Versão Internacional. Então, o que pode causar alguma confusão aqui na questão do entendimento, talvez seja essa parte aqui. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoan e os seus embaixadores já chegaram a Anis. O que isso quer dizer? Que eles foram correndo procurar auxílio nesses outros locais. Eles foram impacientes. Talvez essa frase é a que mais cause confusão na hora que a gente está lendo essa parte dos versículos aqui. Mas nós explicaremos lá na frente um pouco melhor cada um desses termos. E aí explicaremos o que é a impaciência e quais são os problemas advindos da impaciência. Então tá aqui Isaías 30, de 1 a 5, falando do problema da impaciência. E agora nós temos aqui uma exortação muito importante lá no versículo 15, que diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Então aqui Deus já, por intermédio do profeta Isaías, já nos mostra a importância da conversão, do sossegar, da tranquilidade e da confiança. Todos resultados da paciência. Então vamos lá. Consequências da impaciência para a nossa saúde. Já é sabido que a impaciência causa diversos problemas na nossa saúde, tanto saúde física como mental e também espiritual, como falaremos aqui. Por exemplo, quais são essas consequências? Hipertensão é uma delas, doenças cardíacas em geral, desde o infarto, algo mais grave, até taquicardia, falta de ar, esses problemas assim. E a Bíblia ela afirma que a impaciência é uma manifestação de incredulidade e desconfiança. Quando a pessoa não crê e ela é desconfiada das promessas de Deus, o resultado disso é que ela vai ser uma pessoa impaciente. E sobre isso nós falaremos um pouco melhor no decorrer da explicação. Mas antes de começar a falar da explicação, faça um teste aí para ver se você é uma pessoa impaciente ou não. E qual seria esse teste? Simples, é só responder algumas perguntas. Quais são essas perguntas? Primeiro, você se aborrece quando tem que esperar? Isso aqui eu acho que vai pegar todo mundo. Se aborrece quando tem que esperar? Você come depressa? Come voando? Sente-se pressionado no fim de um dia normal de trabalho? Você sente aquela pressão? E você sente-se pressionado pelo tempo? Responda a cada uma dessas perguntas aqui. Através delas você vai ter um conhecimento um pouco melhor de si mesmo e aí você vai poder responder a pergunta se
Você é uma pessoa impaciente ou não? Eu confesso que eu me enrosco aqui em duas perguntas. Me aborreço por esperar e às vezes eu me sinto pressionado pelo tempo também. Às vezes achando que o dia poderia, não querendo blasfemar aqui de modo algum, mas poderia ter 40 horas para dar tempo da gente fazer todas as coisas. Mas as outras eu até tô tranquilo. Eu como bem devagarinho e serviço, dificilmente eu levo o serviço para casa, não me sinto pressionado não. Talvez a gente passa pressão no serviço, lógico, mas fica lá. Na hora que eu saio, não trago esses problemas para casa, graças a Deus. Agora os outros eu tenho que me apurar aqui. Então, veja aí se você é uma pessoa impaciente. A gente tem diversos exemplos aí, eu acho que não precisa muito explicar, porque facilmente você reconhece uma pessoa que ela é ansiosa, uma pessoa que é impaciente. Dá sinais claros dessa impaciência. Então vamos lá, primeiro ponto. Quais são as consequências da impaciência? Observem que nós falaremos aqui de 5 consequências e cada palavra que estiver negritada faz referência aos versículos que nós lemos anteriormente lá de Isaías. Primeiro falaremos quais são as consequências e depois falaremos um pouco melhor de cada uma delas. Então vamos lá. Primeira, leva-nos a substituir os planos de Deus pelos nossos. Segunda consequência, nos conduz a fazer alianças, acordos com pessoas erradas. Gera frustrações e decepções. Quarto, produz a rejeição do tempo ou do momento certo de Deus. E quinto, gera sofrimentos. Todas essas consequências, como eu já disse, está lá em Isaías. Nós acabamos de ler já. Então vamos lá tratar de cada uma dessas consequências. A primeira, leva-nos a substituir os planos de Deus pelos nossos. E é uma coisa bem complicada, para não falar outra coisa, bem burra, substituir nossos planos pelos planos de Deus, pois nós sabemos que os planos de Deus sempre são os melhores e os nossos não. Então Israel ele rejeitou a Deus e o projeto que Deus tinha para a nação. E por Israel rejeitar os planos de Deus, eles sofreram diversas consequências negativas. Como diz lá em Romanos 12, 1 e 2, Deus tem seus próprios planos e sua vontade para nós é boa, perfeita e agradável. Então você pensa aí, você vai substituir um plano bom, perfeito e agradável pelo seu plano? Deus ele tem a visão geral de todas as coisas. Nós, muitas vezes não, todas as vezes só temos aquela visão limitada que nos é própria por sermos seres humanos limitados. Então você quer substituir aquela sua noção pequenininha, tirar o plano de Deus, que é bom, perfeito e agradável, e colocar o seu no lugar. Isso com certeza não gerará coisa boa. Então aqui nós temos um gráfico que exemplifica bem essa questão. Por quê? Porque às vezes as pessoas vão pensar o seguinte: então se os planos de Deus devem prevalecer, eu não preciso fazer plano nenhum e levo a minha vida aqui a Deus dará, vamos dizer assim. Mas não é assim. A Bíblia fala a respeito de nós fazermos planos também. O problema é que o plano de Deus deve sempre prevalecer. Então aqui nós temos essa escala. Ali tem os planos de Deus, como no pico da pirâmide, né? Se isso aqui for uma pirâmide. Então nós temos aqui os planos soberanos de Deus. E aqui nós temos os nossos planos. Nosso plano, que gera o plano 1, plano 2, plano 3, plano 4. Então nós podemos sim fazer planejamentos. E lógico que nós devemos utilizar a sabedoria das Escrituras para fazer os nossos planos. O ponto é que esses planos jamais deverão substituir os planos de Deus. Vamos para a segunda consequência da impaciência. O primeiro, leva-nos a substituir os planos de Deus pelos nossos. O segundo, nos conduz a fazer alianças com pessoas erradas, que foi o que o povo de Israel fez ao procurar o Egito e não Deus para resolver os seus problemas. Na afobação, o povo de Israel aliou-se aos ímpios e fez acordo com os inimigos de Deus. A amizade do mundo é inimiga de Deus, como diz lá em Tiago 4:4.
A sociedade com incrédulos é condenada por Deus. 2 Coríntios 6, 14 e 18. Diz lá o versículo: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Esse versículo é muito utilizado com relação a casamento misto, de cristão com não cristão, mas ele envolve muito mais do que isso. Ele envolve, de uma forma geral, a sociedade entre cristãos e ímpios. Então nós temos que ficar atentos quanto a isso. A Bíblia nos alerta que essa amizade do mundo ela é inimiga de Deus. Nós não podemos recusar Deus e tentar resolver os nossos problemas nos aliando aos ímpios, aos inimigos de Deus. Com certeza também não resultará coisa boa. Quando desobedecemos a Deus, acumulamos pecado. Por isso que no versículo ele diz: acumulam pecado sobre pecado, porque estão desobedecendo as ordens de Deus. Terceira consequência. Primeira, leva-nos a substituir os planos de Deus pelos nossos. Segunda, nos conduz a fazer alianças com pessoas erradas. Terceira consequência, gera frustrações e decepções. A incredulidade de Israel o fazia sentir-se inseguro e ameaçado. Foram fazer aliança com o povo que os subjugou por 400 anos. Então você imagina se uma pessoa não estaria frustrada e decepcionada com isso. Se você tivesse que fazer aliança com uma pessoa que você foi escravo, não só você, mas seu pai, seus avós, seus antepassados, por 400 anos. Com certeza foram humilhados, com certeza foram agredidos, sofreram tudo que você possa imaginar, porque eles eram escravos daquela nação. E aí eles saem do Egito através da mão poderosa de Deus intervindo, e depois eles vão lá pedir que eles, os egípcios, os salvem. Olha que frustração, olha que decepção horrível, que foi consequência da impaciência de Israel, que deveria ter esperado Deus salvá-los, não os egípcios. Salmos 25:3 vai dizer que, com efeito, dos que em ti esperam, ou seja, dos que esperam em Deus, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. É aquilo lá, ninguém que esperou em Deus até hoje nunca foi envergonhado. Então, por isso que nós devemos esperar no Senhor e evitar ser impaciente, fazer acordos com ímpios, ou no caso aqui, substituir os planos de Deus, para que nós não tenhamos frustrações e decepções. Então, primeiro ponto, das consequências da impaciência, substituir os planos de Deus. Segundo, fazer aliança com pessoas erradas. Terceiro, gera frustrações e decepções. Quarta consequência, produz a rejeição do tempo ou do momento certo de Deus. A incredulidade ou impaciência de Israel levou a atitudes precipitadas, inoportunas e apressadas. Os príncipes foram correndo para o Egito. É aquela parte lá que nós explicamos no começo lá do versículo. Aquela questão, os príncipes já estão lá no tal e tal lugar. Então foram correndo. Ignoraram o tempo de Deus. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então nós devemos aprender a ser pacientes e entender que o tempo de Deus é um e o nosso é outro. Nós não podemos viver na impaciência. Caso contrário, sofreremos as consequências. Em Eclesiastes 3:1 vai dizer: tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo e o tempo de Deus deve prevalecer. Não podemos ser afoitos, afobados e fazer bobagens. Então vamos lá, as consequências: substituir os planos de Deus, fazer alianças erradas, gera frustração e decepção, produz a rejeição do tempo do momento de Deus e, por fim, gera sofrimentos. Claro, você desobedecer, você ser impaciente vai gerar muitos sofrimentos. Toda a precipitação de Israel resultaria em sofrimento, decepção e derrota. E foi o que aconteceu. Provérbios 19:2 diz que precisamos atentar para as consequências destrutivas da impaciência ou incredulidade. Lá vai dizer: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Nós gravamos um vídeo aqui sobre a precipitação, quando nós falamos a respeito da graça de Deus que triunfa sobre as nossas precipitações. Se você não assistiu esse vídeo, procure aí no canal, na playlist da Escola Bíblica Dominical, que você vai ter lá essa questão, falando especificamente sobre essa questão da precipitação. Tópico 2. Vencendo a impaciência. Agora já começa a ficar um pouco mais prático.
Precisamos de conversão para Deus. São os 3 pontos aqui para nós vencermos a impaciência. Então, primeiro, precisamos de conversão para Deus, precisamos sossegar ou tranquilizar o nosso coração, precisamos confiar nas promessas de Deus. Essas 3 questões, elas estão lá no último versículo de Isaías que nós lemos, o versículo 15, que vai trazer cada uma dessas questões aqui. Então vamos lá, ponto por ponto, igual nós fizemos nos slides anteriores. Precisamos de conversão para Deus. Muita gente tem problema com a questão da conversão. O que é conversão? E nós precisamos definir o termo. Então, a conversão é a voltar a mente e coração para Deus. É a conversão. Como Deus está aqui, você está indo para longe de Deus. Você converte, você volta. E você volta mente e coração para Deus. Conversão ela é importante no início da vida cristã, quando você nasce de novo, e no decorrer da vida cristã também, no seu crescimento espiritual. Nós temos sempre que estar nos convertendo, no sentido de estarmos sempre voltando mente e coração para Deus. Por sermos pecadores e estarmos vivendo num mundo cheio de influências pecaminosas, nós tendemos a nos desviar e devemos estar sempre nos convertendo e voltando para Deus como nosso alvo. No Evangelho de Lucas 22:32, ele vai dizer uma coisa bem interessante, que Pedro, quando ele foi tomado pelo pecado da soberba, foi exortado no seguinte sentido por meio de Jesus Cristo. Tu, pois, aqui é Jesus falando para Pedro, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha que engraçado isso. Jesus Cristo falando para o apóstolo Pedro, aquele que viveu o ministério de Jesus inteirinho com ele lá, viu tudo que estava acontecendo, andou sobre as águas do mar, viu milagres, viu tudo. E aí Jesus fala para ele, quando te converteres. Então, para você ver que nós, na nossa vida cristã, devemos buscar sempre nos converter. Não naquele sentido da conversão inicial lá. Estamos fazendo aqui uma diferença, embora usando as mesmas palavras, fazendo aqui uma diferenciação. Então, a conversão para a salvação é uma coisa, estamos aqui falando da conversão, está sempre voltando a nossa mente, o nosso coração para Deus. Então, como vencer a impaciência? Primeiro, conversão para Deus. Segundo, sossegar ou tranquilizar o coração. A conversão a Deus sossega o coração. Quando nós voltamos a nossa mente e coração a Deus, nosso coração automaticamente sossega. A fé tranquiliza e nos dá acesso à paz de Deus. É na tranquilidade que aprendemos quem é Deus e o seu grande poder. Salmos 46:10 vai nos dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Qual um comportamento prático que nós podemos tomar para cumprirmos todos esses requisitos e termos essa tranquilidade, essa paz, esse sossego? Orar e transferir para Deus toda a nossa ansiedade. Então, isso que nós devemos fazer. Por isso que é muito importante a meditação na palavra de Deus. Você não medita na palavra de Deus agitado. Senão você não consegue acalmar sua mente para prestar atenção e meditar no que você está buscando ali meditar. Então, nós temos que ter essa tranquilidade e por isso que o exercício da meditação na palavra também ele é muito importante. Você concilia uma coisa com a outra. Então vamos lá, vencendo a impiedade. Conversão para Deus é necessária, sossegar ou tranquilizar o coração e confiar nas promessas de Deus. Nós temos que confiar nas promessas de Deus. Josué 21:45 nos dá um exemplo muito maravilhoso a respeito das promessas de Deus. Josué vai dizer: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Ou seja, tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. E ele cumpriu no Antigo Testamento, ele cumpriu no Novo Testamento e ele cumpre hoje. E ele cumprirá o que ele prometeu que faria. Por exemplo, Jesus irá voltar. Então nós temos que ter confiança nas promessas de Deus. E essa confiança nas promessas de Deus vai fazer com que nós nos acalmemos e fiquemos tranquilos. Deus nunca falhou ou descumpriu o que prometeu. Ninguém jamais ficou envergonhado em esperar no Senhor. Nós devemos estar sempre, então,
esperando no Senhor, confiando na sua palavra, nas suas promessas. Qual a conclusão que nós chegamos? Que a impaciência hoje ela é considerada uma virtude por muitas pessoas. Se você mora aqui na capital paulista, você vai saber muito bem, ou vai ter essa imagem muito bem clara na sua cabeça. Aqui parece que é importante que você seja impaciente. É importante que você divida todo o seu tempo nos mínimos detalhes e que você seja ágil, que você seja rápido, que você produza, que você renda. É bem engraçado uma experiência que eu tenho aqui, eu vivo em São Paulo, às vezes às vezes não. Muitas vezes a gente é influenciado por essa loucura que é aqui a capital paulista. Trânsito, barulho, e correria para cá, correria para lá, aqui é tudo longe para você fazer as coisas. Você fica agitado, querendo fazer, tal. Você acaba ficando impaciente em muitos momentos. Meus pais, quando eles moraram em Minas Gerais, no sul de Minas Gerais, ali na região de Lavras, é engraçado uma vez quando fomos lá passear, visitá-los também, e estávamos ali num carro, eu e minha digníssima esposa, e na praça central da cidade, tem uma avenida, né, uma praça, aquelas cidades com carinha de interior, embora Lavras seja até razoavelmente grande, ela tem aquela carinha de interior, então tem aquela avenida, estávamos ali com o carro, e aí o carro da nossa frente parou. E a gente pensou que tinha dado algum problema no carro, alguma coisa assim. Não. Parou no meio da avenida para conversar com o outro cara lá, um amigo dele. Ele falou, ô fulano, beleza, tal. E olhando para frente assim, segurou todo o trânsito, né? Aí a gente olhando para trás, uns carros atrás de nós. E aí, se isso fosse aqui em São Paulo, no mínimo o que aconteceria? Ia acontecer um buzinaço. Aqui as pessoas demoram para sair um pouquinho do semáforo, quando o semáforo abre, já todo mundo começa a buzinar. E lá não. Lá ninguém falou nada, ficou todo mundo quieto lá. Até eu tava assim, já com a mão aqui pra apertar na buzina. Eu falei, não, melhor, estou na casa dos outros, vou seguir aqui o ritmo do pessoal. E isso aconteceu várias vezes. As pessoas paravam o carro, abriam a porta, saíam no meio da rua. Então eles vivem em outro ritmo, que é bem interessante. São mais pacientes do que nós aqui em São Paulo. Nós temos muito que aprender com os nossos amigos lá da região a ser mais pacientes, ser mais calmo, ser mais sereno. Mas então, a impaciência hoje ela é considerada uma virtude por muitos, porém, nós não podemos cair nessa conversa, porque a impaciência ela é prejudicial à nossa saúde física, mental e espiritual. Ela nos afeta em todos os ramos da nossa vida. Então, por isso que nós temos que ficar atentos com relação à questão da impaciência e buscar viver pacientemente. Algumas reflexões e aplicações aqui, algumas questões para que nós possamos pensar a respeito. Primeiro, o que ajuda você a manter a paciência em momentos difíceis? Reflita a respeito dessa questão. Reflita também a respeito desse versículo que está lá em Provérbios 29 e 25. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Então, quando nós confiamos no Senhor, nós ficamos seguros. Nós temos que buscar sempre confiar no Senhor. Por fim, quais os benefícios da paciência? Reflita a respeito disso, porque diversas vezes nós estamos sofrendo diversos problemas devido à nossa impaciência e que nós poderíamos resolver esses problemas apenas sendo pacientes. Então é uma questão a se pensar. Pense quais são os benefícios da paciência. E geralmente a gente vive na balança. Então, se você tiver mais benefícios sendo paciente do que benefícios sendo impaciente, então o paciente vai prevalecer, a tendência é você seguir e ser uma pessoa mais paciente, tendo em vista que terá muito mais benefícios para a sua vida do que você ser uma pessoa impaciente. Por exemplo, a pessoa, sou impaciente, eu tenho que correr porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que render, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas o que você vai perder para fazer tudo isso? Você vai perder saúde, vai perder tranquilidade, vai ter problemas às vezes familiares, problemas de ansiedade, enfim, diversos problemas de saúde. Então, será que compensa isso tudo, esse esforço todo? Uma questão a se pensar. E com isso nós encerramos a lição de hoje, então que nós busquemos exercitar a paciência e sermos cada vez mais pacientes, esperar nas promessas do Senhor, evitar tomar decisões precipitadas, nos aliar aos ímpios. Vamos buscar viver à luz da palavra de Deus. E lembrando, não tem como você ser
confiante nas promessas de Deus se você não sabe quais são as promessas de Deus? Por isso que é importante que nós leiamos a nossa Bíblia, que nós ouçamos pregações, ensinos da palavra, lições, para que nós saibamos quais são essas promessas, para aí sim nós podermos confiar nelas. Então que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma excelente semana que se inicia. Um forte abraço e até a próxima.